Salve, salve, queridíssimo George! Salve, eu estou bem, como você. Sempre rindo, né? Sempre sorrindo. Ou eu sou palhaço, ou você que realmente não para de rir. Não, aqui é muito bom te ver. Obrigado, George. Você Como já sempre. tá me vendo hoje desde as 11 horas da manhã. Faz parte Fim do de show. ano, a gente vai gravando os nossos podcasts aqui com muita coisa. Agora, hoje, eu tenho a felicidade de trazê-lo aqui. Não você, George. Você é a obrigação. Não. E ele tem algo que nós dois não temos. Sim. Você Propriedade capilar para falar, ele tem. Olha, mas olha ali. E o gel, né? Será que ele usou gel? Com certeza, pô. Né? Eu da sobrancelha, né? Começando nosso podcast com dicas capilares, é isso hoje? Pô, O que pode dar hein? dicas capilares é o nosso convidado. Faz Por tempo favor. que eu não faço topete. As honras. Frederico Pena, Muito prazer, obrigado por me receber. sócio... Minha estreia em podcasts. Muito bem, hein? Muito bem. Olha, você viu como ele veio... Não. Bem arrumado. não. Cara, eu vi... é padrão? Fred, acho que a primeira vez que a gente se viu foi o quê? 2003, talvez? 2003, 2004. 2003, 2004. O Fred sempre teve na estica. E nós dois... Eu sempre nesse meu jeito Nós aqui, dois meio, aqui. meio mais ou menos. Outro dia eu fui receber um prêmio, eu tive que alugar terno. Olha a situação. Alugou um terno? Eu aluguei, cara. Eu olhei Se e não falei fosse assim... um smoking, né? Mas Não, terno básico. Cara, eu fui vestir os antigos, cara, estavam muito, muito folgados e grandes. Graças a Deus eu emagreci um pouco, mas foi divertido. Eu não tenho essa estica toda, até porque o Fred é... O Fred, vamos lá, CEO da Rock Nation Brasil, é isso? CEO da Rock Nation Sports Brasil, Ok. né, que é uma O divisão braço da... É o braço Brasil da Rock Nation Sports International, Muito bem. que é o braço de esportes esportivo, dos esportes não americanos, né, que não Sim. são das 4 grandes ligas americanas, da Rock Nation Sports, que é o braço de esportes da Rock Nation, Ou empresa seja, do Jay-Z. Empresa do Jay-Z, a gente está falando de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Sim. Vamos posicionar desse jeito, entretenimento, que tem o seu braço de esporte e desde este ano de 2023, né, Isso. que foi anunciada aí a aquisição de uma parte da empresa da qual você é um dos sócios, que é a TFM, Exato. que é uma empresa que trabalha com o agenciamento de atletas e aí pensando na carreira como um todo desse atleta. Atletas tranquilos. Vini. Por onde você quer começar? Vini Júnior, Começa com o Vini Júnior, né? Gabriel Martinelli, Hendrick. Vamos lá, e agora vai... Paquetá. Lucas Paquetá. Tem muito cara bom. São 120 clientes. 120 Então, clientes. Não vamos passar a Vamos lista passar inteira aqui. o podcast inteiro. 5 minutos para falar de cada um, 6 horas depois. Agora, 120 clientes trazendo um conceito que aí, vamos dizer assim, a gente tem vários lugares para começar o podcast. Falei com esse Fred desde 2013. Fred era comercial da Traffic, Isso. agência. Fred trabalhou na época que a Traffic foi adquirida pela Hicks Mills, não é isso? Comecei lá em 1999. 99, que é a época que a Hicks Mills entra Exatamente, também, né? quando a Hicks Mills vira sócia do J. Ávila Isso. na Traffic. E fiquei lá até 2005. Até 2005. Foram 5 anos, 6 anos, Na área comercial. na área comercial. O turma Ivan Exato. Martinho também era dessa época? Não, Não, entrou o Ivan depois. veio É. depois. Tinha uma turma ali que trabalhava, Traffic com muitos eventos. a Peguei o serem Rui vendidos. Brizola, Rui Brizola, é verdade. Kleber Leite. Kleber. Tinha Bastante gente. Oswaldo Marratini. Sim, Marratini também Uhum. bastante conhecido do mercado. Mercado nessa área de E teve vendas. a época Traffic Band, né? Teve a Tinha época muita Traffic Band. gente É verdade. da Traffic Band. Eu não participei nessa operação de televisão, mas Uhum. foi nessa época. Que é a época que a Traffic compra a Operação Esportes da Band. Exatamente. Basicamente era isso, né? Isso. Que aí foi Campeonato Espanhol, tinha um monte de eventos que estavam dentro da Band, vindos pela Traffic, que foi um modelo que depois inspirou até o esporte interativo. Isso. O esporte interativo começou nessa toada. Mas não estamos aqui pra falar Começa meio na mesma época. Começa também, meio né? que junto, Isso, exatamente. é. O esporte interativo começa um pouquinho depois ali, e aí a Traffic deixa isso, aí vem o esporte interativo com os campeonatos europeus, Exatamente. trazendo pra dentro da Band, enfim. Copa do Nordeste. Isso, Copa do Nordeste, aí depois traz Champions League numa época, Campeonato Português, enfim, aí é a época que eu comentava também meus jogos de futebol nessa época, mas não é pra falar disso, George, que estamos aqui. Tem bastante história, Fred, pra contar. Muito. Depois ele sai da Traffic, mas volta 2 anos depois, 3 anos depois. Volto 3 anos depois. 3 anos depois, quando a Traffic
resolve investir na aquisição de atletas, resolve investir na formação de clubes de futebol, né? Desportivo Brasil era o principal clube aqui, depois fundou o Miami FC também nos Estados Unidos, comprou o Estoril de Portugal, e aí a gente vai chegando para esse momento atual de TFM e Rock Nations, porque é quando vem a tua chegada para cuidar do que era Traffic Talentos, né? Exatamente. Que era um braço para cuidar de atleta. Foi muito ligado, além do Desportivo Brasil e do Miami, do Estoril, tinha também um fundo de investimento em jogadores. Isso. Que a Traffic criou, chamado Cedro, e que foi a época da parceria Traffic Palmeiras. Isso. Que ganhou o Campeonato Paulista de 2008, né, que o Vanderlei Luxemburgo foi o treinador. É a Traffic que traz o Vanderlei na época, de volta ao Palmeiras. O Palmeiras vinha num momento em crise. Então, nessa época em que a Traffic levanta esse dinheiro no mercado, na época, se não me engano, era algo em torno de 40 milhões de dólares. E aí ela vai para buscar os jogadores para fazer os investimentos, né, no conceito de vou comprar, colocar numa vitrine para valorizar, e depois a principal, não única, mas a principal vitrine era o Palmeiras, e aí depois, para depois fazer a venda, o clube vitrine ficava com um pedaço do lucro, né, e os investidores tinham seu retorno. E aí nessa época, então, a Traffic, o J. Ávila, resolve, me chama de volta, né, para criar a representação, porque era numa ideia de que havia uma sinergia muito grande, né, do trabalho que eu já desenvolvia como representante de atleta e intermediário de transferências com tudo aquilo que a Traffic estava montando. E aí é a primeira vez, na verdade, que eu vendo a minha empresa, porque aí eu vendo para a Traffic, a minha empresa passa a ser Traffic Talentos, eu continuo como sócio minoritário executivo da operação, e realmente ali foi um sucesso na época, porque foi extremamente benéfico, não só para a Cedro, mas também para o Desportivo Brasil, para o Estoril, ter ali um know-how, né, do que acontecia, porque a realidade é que os agentes podem ser parceiros uma pedra no sapato, né, dos clubes, como a gente sabe. Então, assim, foi uma evolução, foram tempos bons e foram tempos que eu acho que deram muito resultado. Resultado esportivo e resultado financeiro. Exatamente. Né? Que aqui, no fim das contas, é o que vale. Né? As duas coisas juntas, o melhor dos mundos. E Fred, nesse caminho, você falou uma coisa interessante, né? Esse mercado de empresariar atleta, esse negócio vem em constante evolução aqui no Brasil, né? Ele saiu, vamos dizer assim, fim dos anos 90, era uma coisa que era demonizada, até porque foi o momento que entrou Lei Pelé, né? E muda muito a relação que existia, né? O atleta muitas vezes preso no clube e não tinha o que fazer, né? Esportivamente preso. Como é que você enxerga esse negócio hoje? Em que estágio seria? Eu acho que demonizado ele continua sendo, né? Porque no fundo, o que o torcedor mais quer é que o talento jogador fique. Continue, e aí isso é independente do país, independente do esporte. O cara não quer. Sim. Todo mundo fala, né? O saudosismo. Antigamente eu sabia a escalação do time, do goleiro ao ponto esquerda, naquela época. Só que ninguém pensa do outro lado. Que é, mas como é que estão esses jogadores hoje em dia? Como é que é a vida deles? Né? Esses caras foram recompensados de maneira correta, né? Do valor que eles agregaram a esses clubes que hoje são gigantescos, né? E fizeram parte da história desses clubes e trouxeram um retorno de imagem, retorno esportivo, até retorno comercial na época. Hoje a vida deles, eles ficaram com um patrimônio que faz jus ao que eles deram de valor. Eles representam na própria história do clube. Então, assim, então você tem esse lado meio romântico, do cara que quer pensar só na paixão dele, que é o clube dele, e, de fato, você pensar no atleta como um profissional que não tem o melhor preparo para se representar. Porque ele desde cedo, ele está sendo programado e treinado para ser um atleta, né? um esportista profissional. Então ele não está tendo ali, não está passando por um processo de educação formal e educação financeira para ele saber
ele até ter os estímulos, né, de questionamento. Qual que é realmente o meu valor? Quanto que eu tenho que cobrar? Quanto que eu posso cobrar? Né? Quão global é esse mercado? Se eu assinar um contrato de 3 anos ao invés de 5 anos, qual diferença isso vai fazer? Então, e eles foram durante muitos anos explorados, né? E não só no futebol, né? Outros artistas, aí que você entra na história da música, é a mesma coisa, né? Quantos atletas... Até outro dia aí, a Anitta estava em guerra com uma das gravadoras, porque ela assinou um contrato de 10 anos lá atrás e que não estava alinhado com o objetivo dela de carreira de hoje em dia. Então, eu vi uma vez uma entrevista de um agente inglês, do Jonathan Burnett, que é um dos sócios da Stella, que hoje é parte do grupo CAA, em que ele diz, olha, todos os atletas campeões do mundo da seleção inglesa de 1966 tiveram que vender as suas medalhas de campeão para sobreviver. Você pode ter certeza que nenhum dos meus clientes vai precisar vender nenhuma das medalhas deles. E eu acho que isso representa bem qual é o nosso papel, né? Então, infelizmente, uma figura ainda demonizada, talvez mal entendida, né? E eu acho que parte do que eu tenho pensado ultimamente é dar um pouco mais de informação às pessoas, para as pessoas entenderem o que é que realmente um agente de um jogador faz, o que ele busca, né? Qual é o serviço que ele presta para o cliente dele. E que aquilo é importante, que o ídolo dele tem que ser... Alguém tem que defender os interesses do ídolo dele. E não é o clube. Porque o clube está pensando no clube. Dele. O clube é o empregador. Né? O clube quer o melhor negócio para ele possível. Melhor custo-benefício. Geralmente o menor salário pelo maior retorno. Exatamente. Quais os principais diferenciais que você, pela sua experiência, você enxerga para uma boa gestão de carreira de um atleta? Pensando nos tempos contemporâneos, se a gente pode falar assim. Eu acho que primeiro eu acho que é um entendimento claro de qual é o talento daquele atleta. Que eu acho que esse é o grande problema. Não são todos craques, nem são todos pernas de pau. Mas você tem que haver uma identificação tanto do atleta quanto do seu representante, de onde que ele está nessa hierarquia, né? Nessa pirâmide. Qual é o papel dele? Porque você vai fazer essa administração de acordo com o talento dele, a não ser que haja algum problema de lesão e tal. Mas a administração ela é diferente de um atleta que é uma superestrela, de um outro atleta que é um atleta que é um bom jogador, um cara profissional, que vai ter uma carreira vitoriosa, mas que ele não tem, talvez, os diferenciais status, né, de uma superestrela. Eu acho que isso é fundamental. E você levar isso em consideração para não vender o amanhã pelo depois de amanhã. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes hoje existe uma tendência do cara querer garantir o máximo possível no menor curto espaço de tempo. Não, mas por um contrato maior. Então o cara sempre pensa no hoje e ele vende esse vínculo longo. Né? Então, se for pensar no futebol, e isso vem também da cultura do clube querer se defender e do clube sentir que ele tem um direito maior do que o do atleta, que é o quê? Que é o atleta assinar o contrato de 5 anos, com 18 anos. Né? Inclusive, a FIFA entrou depois, e a FIFA, no momento do regulamento, ele regulamenta isso, dá um prazo máximo de contrato de 3 anos para atleta menor de 18 anos, e o prazo máximo de 5 anos para os atletas a partir dos 18. Mas essa tendência e essa vontade sempre... Não, eu estou assinando 5 anos, porque agora eu tenho 5 anos garantido. E é aí que o atleta tem que entender quem ele é, o quão bom ele é. Faz sentido para mim ter 5 anos de contrato? Por mais que pareça que aquilo é uma garantia, aquilo é uma garantia que talvez daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, seja uma prisão. É isso. Porque, pô, você vai performar muito mais do que o que você estava pensando há 1 ano e meio atrás. Exatamente. E a carreira do atleta, como que ela é? Ela é em constante evolução até mais ou menos o atleta chegar aos seus 26, 27 anos de idade. Depois dos 26, 27, ele tem um platô, até mais ou menos 30, 31, e aí começa a cair.
Tanto é que o que você vê hoje? Muita briga de jogador veterano, que são vários que a gente tem no Brasil. Os caras querendo contrato longo E o clube, não quer dar. E aí você tem um embate na hora dessa negociação. E é o mesmo embate que deveria acontecer com mais frequência quando o atleta é jovem. E aí o clube fala, não, mas pô, que absurdo. Eu que te formei, em você lá embaixo. eu que investi em você, você tem que assinar 5 anos. Né? E isso é uma coisa que a gente vê hoje. Então na hora que você pensa, né, na evolução do business, você vê hoje uma sofisticação negocial muito maior lá fora do que aqui dentro do Brasil. Tanto é que você vê hoje, muitas vezes atletas jovens na Europa, em que o cara tem o quê? Uma multa contratual que ela é factível. Aqui no Brasil, você vai conversar de multa rescisória aqui no Brasil, é tudo 60 milhões de euros, 70 milhões, 80, ou seja, elas são feitas para, no fundo, darem total garantia poder e controle ao clube e nenhum ao atleta, né? E lá na Europa já é normal, você tem cláusulas, por exemplo, em que se o atleta não jogar mais do que X 50% dos jogos, a multa é menor do que se ele jogar esses 50% dos jogos. Porque é lógico, se ele jogar os 50% dos jogos num clube como o Barcelona, por exemplo, ele vai valer mais. Mas se ele jogar menos, ele não vale tanto. E o atleta tem o direito de não estar preso num local onde ele não quer estar. Que esse é um entendimento que aqui no Brasil ainda não tem. Ainda não há. Ainda há uma tendência, talvez até pela cultura escravocrata, né? Não sei, de que, não, você está aqui, você é meu. Eu decido. O patrão é muito forte no Brasil. Eu decido. Se você vai ou se você não vai, eu decido se eu quero te vender ou não. Né? Então, acho que isso, é parte do desafio. Então, o atleta tem que ter um representante desde muito cedo. Porque muitas vezes são os primeiros contratos que determinam o que vai acontecer com a carreira dele. Principalmente se for um atleta, né, um outlier, que a gente chama, que são os atletas extra classe. Porque é onde quem tem a força negocial. Né? E ninguém com 14, 15 anos de idade tem estrutura familiar e profissional para falar assim, não, eu já estou investindo, né? Não, eu já tenho, meu filho tem aqui, o empresário tem não sei o quê. Às vezes até tem, mas não é a melhor pessoa do mundo, nem uma pessoa tão capacitada para fazer isso, né? E assim, aí até trazendo um pouco para a tua realidade de Rock Nations, Vini Júnior vocês foram pegar com 14 anos de idade. 14 anos começa a relação. O Hendrick... Na verdade, não tem uma relação formal, porque sim, pelo regulamento, pode. na verdade, é ali que você começa a ter uma relação com a família e quase que você ajuda a guiar, né, nas decisões, e aí você começa a ter um namoro, né, uma fase de namoro. Mas tanto no caso do Vini quanto no caso do Hendrick, que são dois atletas talentos precoces, grandes. São talentos precoces e parecido, né? A maneira como eles sobem, são vendidos para o mesmo clube, sim, que acaba sendo o Real Madrid e pelos montantes que eles foram. A relação começa, na verdade, ali ainda com 13 anos, antes de fazerem 14 anos. Então já são atletas, porque são talentos muito fora da curva, né? Então esse talento você identifica mais cedo. Como é que vocês fazem essa detecção de talento? Tem pessoas que fazem isso na empresa, né? Acompanham competições, conhecem atletas, e aí isso já é um histórico que vem da sinergia desde lá de trás, quando surgiu a Traffic Talentos, porque a Traffic era dona do Desportivo Brasil, então ali já tinha um know-how de captação, identificação de talentos e o desenvolvimento daquele talento, né? Então, assim, você saber que... Porque o Desportivo Brasil é que começou isso, né? Quando eu me juntei ali no grupo como agente... Você não tinha essa noção? A primeira coisa que você pensa, você fala, pô, eu quero um cliente que esteja no momento da carreira onde vai haver uma... Vai ser fácil vender, né? Onde vai ter uma negociação já rentável, uma negociação grande e tal, pô... Você vai atrás de um sub-15, sub-15, por quantos anos vai demorar, né? Você começa a fazer aquela projeção, porque tempo é dinheiro, né? Então, sim. E aí, com a minha relação, né, e da minha equipe com o Desportivo Brasil, a gente começou a ver o seguinte, pô, realmente, se esse jogador não foi identificado ali com seus
13, 14 anos. Vai ser bem mais difícil. E essa idade tem diminuído. Ainda vão lá criar na o frente, subfeto. Deveria subfeto. Subfeto, ainda vai ter. Lá na frente. Lá na frente não tem mais. O cara já foi. Quando você olha a Nike e a Adidas, vamos dizer, as duas grandes marcas, mas eles já têm essa coisa. O trabalho deles de subir 11. Você vê que a cada ano tem um que bate o recorde, né? O mais jovem da história da Adidas, o mais jovem da história da Nike. Né? E quase nunca eles têm errado, né? Não. Erra bastante. Não, eles erram bastante. Não, porque, na verdade... Errar é ser cruel também dizer, vai. Não, sim. É que eu acho que o custo de oportunidade para eles é baixo. Né? Sim. Porque, na verdade, o que eles oferecem aos atletas é produto que eles têm e é muito importante para aquelas famílias e para aqueles garotos, até numa questão de status. Sim. Né? Então, ali é uma... o cara com essa idade ter um contrato com a Nike ou ter um contrato com a Adidas já é uma coisa que o diferencia. É quase que... É igual o da seleção, né? É o da seleção antes da seleção. Porque a seleção brasileira, na verdade, só começa aos 14 anos. Sim. Então, a maneira de você se diferenciar antes é uma idade muito adulta. Então, assim... mas se você for ver para quantos eles dão esse contrato e quantos efetivamente viram, né? Seria uma tem bastante erro. A quantidade, a porcentagem de acerto é baixa. É que esses todos que são os outliers, os extra classe, tem esse contrato desde cedo. Então, na hora que o cara chega, ele já tem um contrato com uma delas. Ou Puma, ou Nike, ou Adidas, né? Ele já tá com uma delas. E aí, por exemplo, dentro disso, né? Você comentou, quando eu te perguntei, você falou da questão do talento, né? Você dimensionar, né? Até onde esse talento pode ir. Um segundo ponto, você colocou a questão contratual, né? Que é essa questão, né, de ter esse olhar atento aos próximos passos do mercado. E aí o que você acabou de falar agora, quando você estava falando de Nike, Adidas, né? E essas outras marcas. Esse trabalho, ele também passa por essa análise de mercado em relação a, por exemplo, possíveis parceiros que venham se anexar a esta marca do atleta. Então, um exemplo, apenas um exemplo, pega o Hendrick, né? Vocês fazem todo esse trabalho também de suporte. Determinada marca está querendo fazer uma parceria com a sua marca. Uhum. É interessante, não é? Por quanto tempo, valores. Esse processo todo, ele também envolve todo um trabalho de educação financeira, não só do atleta, como da própria família também. Exatamente. Né? Exatamente. Mas por isso que eu queria entender. Os pilares são a questão de análise do talento, uhum. Um outro pilar, o pilar contratual, e o que vem anexo a ele, educação financeira. Teria mais algum outro pilar que você vê como chave para uma boa gestão de carreira de um atleta? Eu acho que no caso dos atletas jovens de base, eu acho que tem muito da parte do desenvolvimento daquele atleta que que eu sinto que é um valor agregado nosso, que é um diferencial nosso, né? Do atleta ser um atleta Rock Nation hoje, que antes era o atleta TFM. E aí não é só, quer dizer, essa parte é a parte negocial, né? Que você citou, mas aí você já começa a entrar numa parte que é a parte física, né? Que aí você está entrando em nutrição, treino complementar, fisioterapia e descanso. Ainda tem uma barreira ali, mas a parte mental, né? Então assim, porque aí na hora que você fala o seguinte, como que eu posso preparar aquele atleta de maneira mais completa para ele ter mais chance de se tornar um grande jogador. Ou algumas vezes até de se tornar jogador. Né? Porque tem atleta que efetivamente não vira jogador profissional. Chegando numa certa idade, ele tem que parar de jogar futebol. Então acho que esse é um trabalho hoje que você ter... O clube já faz isso. Né? Alguns mais, outros menos. Mas você ter hoje uma estrutura que te ajude nisso também é uma coisa que para o atleta é fundamental, a meu ver. E deveria ser mais discutido pelas famílias e pelos próprios atletas ao discutir com o representante, mas e como que você vai me ajudar? O que você vai me oferecer?
quais são os seus exemplos de sucesso, né? E fazer diligência, né? Que é uma coisa engraçada, que hoje é uma coisa tão básica, né? Tirar referência. Liga pro fulano, vê se é verdade, né? Eu acho que esse é um lado também fundamental, porque assim, parece que o cara que vai virar de qualquer maneira. Eu acho que tem essa, a gente ainda pensa muito né? isso. Não, isso aí não tem nada a ver. Sem muito esforço, é mais o talento. Talento natural. É o talento puro. E aí, eu acho que hoje cada vez menos provável. Basta você pensar um pouco no que está acontecendo no futebol mundial, né? Você dá uma olhada hoje nos maiores clubes do mundo e ver quem são os atletas que estão jogando, ver como é o jogo que se joga hoje em dia, que você vai ver que não é isso. Quem está pensando isso está na pré-história do futebol e não vai vencer. E infelizmente tem muita gente que pensa assim. Tanto atletas, quanto familiares, quanto clubes, em alguns casos, e também agentes. Sim. Não, isso aí eu não acredito. Eu não sei também se é uma maneira da pessoa se tirar a responsabilidade, né? Tipo assim, não, meu papel tem empresário que fala, não, meu papel não é fazer nada disso. Sei quem tem que fazer é o atleta, é o próprio clube, é o próprio atleta. Eu tô aqui só para negociar o melhor contrato dentro do nível dele. Não é o que a gente se propõe a fazer, né? Então hoje, e inclusive a nossa entrada no grupo Roc Nation é até para expandir ainda mais o serviço, né? Então assim, uma das maneiras que a gente tenta colocar em palavras é deixar de formar ícones esportivos para formar ícones culturais, de preferência globais, né? Porque hoje o atleta é mais do que só um ícone esportivo, né? Ele é um influencer. Ele é um influenciador em todos os sentidos, né? Então eu acho que pensar nisso, pensar em estratégias, agora, lógico, você não vai pensar nisso para um garoto de 13, 14 anos, óbvio que não. Ali naquele momento o foco é performance, o foco é desenvolvimento, performance, entendimento do jogo, né, preparação física, mas depois, à medida que aquele atleta vai se desenvolvendo, que você identifica o quão fora da curva ele é, que é o caso específico do Endrick. Era isso que eu ia falar, tem um de 16, 17. E aí você já começa a fazer, já começa a planejar as coisas de maneira diferente. O Endrick já foi assim, uma briga, o contrato de formação dele com o Palmeiras, que é um contrato que, pela legislação atual, o atleta não tem direito a ter alguém o representando. Quer dizer, é uma coisa tão maluca. É um contrato extremamente importante. Só que você, teoricamente, não podia estar lá representando ele nessa conversa. Não, eu não estava representando. Eu tenho que assessorar o pai. Sim. Mas eu não posso... Sim, é o pai que tem que fazer. Não existia na época o empresário do Endrick. Não tem. Tem na maneira que as pessoas falam, né? Claro. Mas assim, não existia isso formalizado. E é um contrato fundamental, porque o contrato de formação, a maneira que ele foi feito na lei brasileira, ele é totalmente... Ele é pró-clube. Não é que ele é pró-clube, ele é um escárnio. Ele é só clube. O cara... Tem atleta que pro clube é melhor nem assinar o primeiro contrato profissional. Eu falei assim, não quero profissionalizar. Vou deixar ele no contrato de formação. O contrato de formação dá mais... Ao assinar o contrato profissional, a multa rescisória do jogador, a proteção do clube cai. E assim, e a proteção do contrato de formação é uma coisa que também nunca se chegou à última instância, né? É uma coisa que dá uma defesa ao clube que o cara fala assim, pô, não vou nem me meter nisso aí. Deixa o jogador assinar o primeiro contrato, que eu vou ver quanto é o salário dele, vou ver quanto é a multa e vou ver o que dá para brigar, o que não dá. Então você vê, você tá levando o cara para um contrato onde nem representação ele deveria ter. E eles vêm, na sua grandíssima maioria, de famílias, que são famílias sem a condição socioeconômica para negociar isso. Mas eu acho que nem com estudo, com 15 anos de idade, ou com uma família com estudo, se não tem um advogado por perto, provavelmente, pelo menos. Exato, mas você vai procurar isso. Né? Você vai tentar, se você tem acesso, você vai tentar buscar isso. Mas não é todo mundo.
assine e ok, né? E no caso, desculpa, Não, claro, Jorge, não, mas pode esse falar. caso do Endrick, o que me chama muita atenção, e isso que eu queria entender um pouco, eu até falei com o George hoje, um pouco antes de você chegar, eu tava falei assim, pô, se pegar entrevistas do Endrick com essa idade, né, enfim, com a idade atual, e do Ronaldo, do Romário, de outros grandes talentos que vieram, ele dá um baile em todos os outros caras. Os outros eram mais crianças brincando ali, meio contando, deslumbradas até certo ponto com o que viviam, mas ele me parece alguém muito centrado nisso. É dele ou já tem um trabalho também no meio disso? Não, é totalmente dele. As pessoas adoram imaginar isso, né? Que ele é um avatar. É óbvio que ele precisa ter isso nele, mas... óbvio que existe. Ele já fez media training? Já fez media training. Tem assessoria de imprensa? Tem assessoria de imprensa. Mas é ele. A essência é dele. Sim. As coisas que ele quer. Quando sai, hoje mesmo, ele mandou uma mensagem, falou, saiu um negócio aqui que eu não falei. Quer dizer, tem uma preocupação de, isso aqui eu não falei. Né? Que às vezes dá... O cara não é bom tá lá fora, né? e dá entrevista, tem tradutor, às vezes, né? Isso aqui eu não falei, como é que faz? Não, vou avisar o pessoal da assessoria, entre em contato. Assim, agora, ele é um caso em que ele foi programado desde muito cedo para ser jogador. Para ser um cara, né? Que é uma coisa que veio da formação dele, do pai e da mãe. E vem principalmente da vontade do pai dele de ser jogador que não conseguiu. Então, essa frustração e os estímulos desde muito cedo para jogar. Então, assim, ele tem casos do tipo, ele jogava na categoria acima dele, né? Desde que ele tinha 7 anos de idade. A gente estava falando... Desde o subfesta. A gente estava falando dos nossos filhos. Então, por exemplo, ele tinha uma regra, que se ele jogasse, quando ele jogava contra garotos da idade dele, ele não podia usar a perna esquerda. Porque ele era muito acima. Eu adoro essas histórias. Mas quando ele jogava... mais velho, aí com os mais velhos, aí ele podia usar a perna esquerda. Então, assim, você vê que o tipo de estímulo... E aí não é só o pai e a mãe. Já quem foi... É o cara. Quem deu essa ideia? Quem dá essa ideia é o professor. É o professor da escolinha, né? E o local onde ele estava. Então, assim, você começa a ter ali... É meio aquela coisa, assim, do raio, né? Que eles falam do Santos, né? Sim. Assim, ali foi o raio. Então, assim, no caso do Endrick, é tudo muito diferente, porque nós identificamos, nós como empresa, assim, a gente viu ele jogar um torneio, ele já era jogador do Palmeiras, e no momento que chega para mim, eu falo, nós é a equipe da agência. Tua equipe, né? De detecção de talento. E aí faz uma reunião e fala assim, tem um aqui que não tem nada parecido desde o Vini Júnior. Assim, geralmente, enfim, tem outros detalhes aqui que depois eu posso entrar, mas geralmente tem um atleta por ano no Brasil, pelo menos um. É um absurdo, né? Que é o cara que é o top, é o fora da curva, né? Tem outras estatísticas que a gente trabalha, que eu posso entrar em detalhe. Então a gente está sempre buscando quem é esse cara dessa geração. E a geração vai por ano de nascimento. Então você tem a geração 2000, 2001, 2002, 2003. Você é daqueles caras que pensa só no ano de que nasceu o atleta. É divertido. Isso é o chip de depois eu fico pensando, pô, quantos... Aí eu falo 26, 27, porque eu não sei se ele fez aniversário ou não, né? Depende do mês que você tá. Então, assim, chegou a informação e falou assim, aqui tem algo... Tem um 2005, 2006. Tem um 2006 aí, Tem um 2006 aqui que... Esse aqui não tem nada muito igual a ele. Isso foi quando? 2017, 2018? Isso foi em 2019 que eu escutei dele pela primeira vez. A gente, na verdade, começa a ter relação com a família em 2020. Foi um ano antes, porque ele tinha jogado um torneio ainda com 12 anos, né? Ele é 2006, 2019 foi o ano que ele fez 13, ele fez 13 só em julho. Isso. Tinha sido, acho que em janeiro, um torneio que ele tinha jogado pelo Palmeiras. Ele tinha quebrado o recorde de gols e tinha jogado. Um torneio sub-20, né? Não, era no torneio da idade, ele não estava jogando num torneio acima. Com a perna direita ou com a esquerda? E ele era muito diferente
E assim, e parte da nossa avaliação, e de novo, daí vem a sinergia com o nosso tempo lá do Desportivo Brasil, desde os anos 2000, que era, olha, ele é mais forte, mais rápido que os outros, mas as soluções que ele encontra, muitas vezes não são por causa disso. Então, essa é a avaliação, porque você tem muito... a força. Tem muito jogador que a força... É. E aí você fala assim, pô, mas ele só está fazendo isso por causa da força. Mas aí a leitura ali já era assim, ele é mais forte, ele é mais desenvolvido, ele é mais rápido, mas as soluções que ele encontra são soluções... São mais inteligentes. Técnicas e de inteligência de leitura de jogo. Então ali, na hora que a gente consegue se aproximar e começa o relacionamento com o Douglas e com a Cíntia, que são os pais dele, aí o nosso plano já era totalmente diferente. Agora, por que a gente tinha um plano diferente também? Porque nós vivemos a história do Vini e a história do Martinelli. Era isso que eu ia falar. Que são dois jogadores extra-classe das gerações dele. Né? De maneira diferente, o Vini muito mais midiático, que era do Flamengo, tinha jogado uma competição sub-17 em que ele era considerado o melhor jogador da idade dele no mundo, e o Martinelli, que era diferente, porque vinha do Ituano, né? Mas era um jogador, tinha o passaporte italiano, dava uma série de facilidades, mas era um jogador mais escondido, né? Então assim, mas em termos do talento e de você saber, não, eu posso fazer esse caminho aqui que vai dar certo. Na época que o Vini foi pro Real Madrid, opinião de 9 entre 10, ou né, 9,5 entre 10, era não vai dar certo. Até tem a famosa entrevista do Seedorf, né? Sim. O Seedorf fala, não vai jogar. E é engraçado que nessa entrevista, o Seedorf fala, eu, por exemplo, fui treinador do La Coruña, tinha um jogador lá do Real Madrid no La Coruña, era o Valverde. E ele meio que fala assim, não, tinha um jogador lá do Real Madrid, esses jogadores não ficam no Real Madrid, vão ser emprestados, estava lá, falta muito ainda, é só o Valverde, né? Joga só um pouquinho. Então assim, pra mim, e na hora que um cara feito o Seedorf fala, e várias opiniões, lógico. Assim, a ideia, o benchmark qual era? O benchmark era o Neymar. E qual que era o conceito do Neymar? Não, o Neymar ficou até mais tarde, os 21 anos. Ou seja, ele desenvolveu o futebol dele no Brasil, ele teve uma minutagem, ele teve um protagonismo, e esse era o caminho, que via-se como o caminho a ser seguido. Então ali, naquele momento do Vinícius, né, foi uma coisa totalmente diferente. Ninguém tem certeza de nada, que vai dar certo, que não dá. Mas assim, ao passar por essa história, e depois o Martinelli a mesma coisa, indo do Ituano, que era um time de Série D, direto pro Arsenal, que é um dos 10 maiores clubes do mundo, né? Então assim, a gente tendo vivido isso, na hora que a gente tem essa identificação do Endrick, e aí a partir do momento que você tem a relação também com ele, com os pais, que você começa a entender, além do que você viu em campo, por que ele é do jeito que... o meio ambiente que ele tá inserido. Isso aqui podemos ir com tudo, não precisamos ter medo. Então assim, foi uma aposta nossa de vamos desenvolver aqui algo grandioso, porque esse atleta vai ser grandioso, né? E isso estava sendo questionado até 2 meses atrás, hein? Opa! 2 meses atrás tinha gente falando, não é nada disso. O jogo do Botafogo em diante parou, mas até marketing e tal. Então, assim, falaram dele voltar pro Sub-20. Na mídia, não, aí teve o comentário da Ana Thaís Matos, né? Que eu acho que, enfim, também. Tudo o comentarista tem direito de errar, né? Então, eu acho que ela foi muito, né? A característica da Aninha, ela é assim mesmo. Ela não fica em cima do muro. Isso é um fato. Mas dela. eu acho que naquele momento ali era uma opinião até válida. Você poderia falar, não, vamos discutir. Por que você acha que sim? E eu diria que não, né? E fazia total sentido dentro do contexto. Ok. Mas assim, então ali desde o início, então você vê, a gente estava falando do patrocínio esportivo, né? Por exemplo, no caso do Endrick já foi desde aquele momento que segura. O patrocínio esportivo não tem que renovar agora. Porque quando nós começamos, ele já tinha um contrato com a Nike. E a Nike, óbvio, de maneira muito inteligente, que é a maneira, por isso que a Nike estava propondo uma renovação. Qual é a tendência natural do atleta? Renova, entra dinheiro. Lógico, renova, vai ganhar mais. Só que era o mais menos. Que já era para ele irrelevante. Assim, independente do impacto no futuro, sim, porque ele já tinha salário, momento, porque naquele momento, como havia tido uma negociação
desgastante, mas muito boa para ele com o Palmeiras, por causa do contrato de formação, ele já não precisava mais aquele aumento na cota de material esportivo. Se ele quisesse mais material, ele comprava. Ele não precisava daquele aumento. Já tem outros atletas que não. Então os caras acham o seguinte, mas então nenhum atleta você vai renovar? Não. Lógico que eu vou. Atleta que é importante renovar. Porque eu tenho que ter a leitura de quem é quem. Não são todos Hendrick. E não somos nós que decidimos quem é o Hendrick. É o talento daquele próprio atleta. Se qualquer coisa, muitas vezes a gente erra, porque a gente sempre puxa a sardinha pro atleta que a gente representa, né? E às vezes a gente superestima. Mas às vezes tem gente que tem uma impressão, né? Ah, não, isso aí é um empresário, os caras colocaram uma assessoria de imprensa, arrumaram espaço para ele na mídia, por isso que ele estourou. E não é assim. Então, e aí dentro dessa leitura, as oportunidades de negócio, pegando um exemplo do Hendrick, elas vão pipocando. É natural, né? Isso. Tudo que vem acontecendo e tal. Quando, por exemplo, surge a possibilidade, né, de uma transferência, né? E vem ali na mesa 4, 5 grandes clubes, por exemplo. Vocês participam também desta assessoria, indicando, por exemplo, as melhores opções a partir de tudo que a gente tem conversado aqui, que você falou, possibilidade aqui de um contrato de 3 anos, não, de 5, ou não. Não, esse é o principal trabalho. Então, e em cima disso, como é que funciona essa análise? Na verdade, nós buscamos as oportunidades, trazemos, explicamos e damos a nossa opinião. A escolha final é sempre do atleta. No caso dele, família e ele? Ou é muito dele? Ou é ele? Não. Sempre pela idade, né? No caso desses atletas jovens, sempre os pais participam muito, né? A influência é gigante. Depois, à medida que eles vão ficando mais velhos, vão ficando mais independentes, aí depois o camarada casa, aí ele passa a ter a família dele, aí ele já tem uma vida independente. Mas, por exemplo, assim, quais seriam os pontos principais para, por exemplo, falar, esse seria um caminho, esse é outro? Você está falando em termos de transferência? De transferência, por exemplo. Tem ali as X opções. Vou te falar assim, uma verdade, né? Isso a Globo não mostra. Né? Na verdade. Aqui no Maquinistas. Exatamente. A Globo não mostra, aqui no Maquinista, nós vamos revelar. A realidade é que muito poucas vezes o atleta pode escolher. Geralmente, o ir para fora do Brasil, né, a transferência para fora é algo que muda tanto a vida dele, que é a questão de quando vai chegar. E chegou, vai. Não tem esse negócio de muito ficar pensando. O que você pode ter uma situação dependendo do quão aquecido o mercado. Tem até um noticiário, não é um atleta que a gente representa, mas eu estava lendo um noticiário sobre o Beraldo, zagueiro de São Paulo. Parece que tinha uma proposta do Zenit, chegou do Leicester City, agora parece que Paris Saint-Germain. Mas essa é uma exceção. Geralmente... duas no uma. Máximo, Geralmente é uma. É uma. Duas já tipo, tem essa, eu tô vendo se tem uma outra... Porque aí o cara fala, mas você tá né? vendo até quando? Porque também eu não posso perder essa. A sensação é sempre o seguinte, eu não posso perder essa, eu tenho que ir. Porque a verdade é que o atleta, quando ele sai da categoria de base, que ele faz a transição profissional dentro do clube, ele sempre tá para trás em termos de valorização. Ele é sempre... Aí o custo-benefício é gigantesco pro clube, a categoria de base. E eu acho que os clubes têm entendido isso mais. Por isso que eles têm subido tantos jogadores. Porque esse jogador é muito barato para o clube. Então, assim, o ele sair, muitas vezes, até dá a oportunidade de, se eu sair e der errado, depois eu volto em outro patamar. Isso acontece muito. Muito, muito. Porque muitos atletas não estão preparados para sair ainda. Muitos atletas não vão, de repente, para o lugar certo. Muitos atletas talvez não tenham nível para jogar lá, porque também não é todo mundo, mas aí você começa a ter essa competição e essa busca pela precocidade e uma aposta do cara, né?
Tipo, vou apostar, tá todo mundo comprando, o City comprando jogador jovem, o Arsenal, o Real Madrid, o Barcelona, também deixa eu comprar alguém. Mas não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que aquele clube lá tenha estrutura para receber o jogador nessa idade. Nem sempre o clube está tão preparado assim. Exatamente. Né? Essa é a verdade. Exatamente. Né? O clube pode não ter estabilidade. Então o treinador que contratou saiu, o diretor que contratou saiu, o presidente saiu. Então, sim, você tem muitas variáveis. É um pouco Brasil, né, nisso daí. Sim. Sem dúvida. Mas o futebol europeu é muito Brasil. A gente costuma achar que não é, porque a gente também pensa que só existem aqueles 14 A gente pensa numa nata ali, né? O resto é muito Brasil. Muito Brasil. Inclusive, tem muitos clubes que não vale a pena o cara sair do Brasil para ir. Mas ainda tem uma... bem ou mal, eu comparar um instinto. O Gustavo Scarpa. É que ele falou, eu quero ir viver uma experiência dele, né? europeia. Mas, cara, ele saiu do líder campeão brasileiro para ir pro último colocado da Inglaterra. E não ficou, né? E o Gustavo Scarpa é um atleta formado no Desportivo Brasil. É verdade. By the way. Não o conheço, mas a impressão que dá eu tenho o sonho de tentar. Tentei, não deu certo, agora vou voltar. Tanto é que tá se falando dele aí em alguns clubes. Que deve voltar. E ele vai voltar... num outro patamar. Ele vai voltar no patamar de quem foi o melhor jogador do Brasileirão de 2022. Ou seja, ele não perdeu nada. Ele vai ter mais cobrança. Ele ganhou uma experiência. Sim. E talvez seja uma experiência que até ajude e faça ele performar melhor do que ele estava performando antes de ir. Né? Mas assim, a tendência é sempre ir. O que você tem é muita possibilidade. Agora, o atleta ter mais de uma proposta formal para escolher é raro. Acontece, mas é raro. É raro. Quando eu falo raro, é assim... 10% das vezes, talvez menos de 10% das vezes. São os caras fora da curva? Não, até que dá pra ser não necessariamente, também, né? Que pode ser uma coisa de timing. Você pode ter um atleta que, por exemplo, a gente teve uma transferência que aconteceu de um jogador que é o Mateusão, que é um centroavante de 2004 do Flamengo. Ele tinha uma proposta de um clube da Bélgica e uma proposta de um clube do Emirados Árabes. E ele é um atleta sensacional. Eu acho que ali no Flamengo ele não teve as devidas oportunidades, né? Então, acreditamos nele como um atleta fora da curva, mas ele não era comercialmente naquele momento um atleta fora da curva. Não era o City, o Real Madrid vindo por ele. Começando a se desenvolver. Ele estava numa situação ali que o Flamengo meio que tirou de lado, desistiu, teve oportunidade, não aproveitou, segue sua vida porque tá vindo a próxima geração. Isso é cruel, isso, né? Na categoria de base. Tá vindo. A cada 2 anos, a molecada tá vindo. A cada ano. Então, assim, chegou um determinado momento, ele poderia ter seguido 2 caminhos. Ele escolheu o clube dos Emirados. Né? Ou seja, ali, se você for pensar de uma maneira simplista, porque não é tão simples assim, mas você pensa assim, o cara podia ter ido jogar na Europa, ok, numa liga menor, que era a Bélgica. Mas pode ir ganhando. Mas que poderia, dali, como N casos que a gente fala de atletas brasileiros, né? Ou você pode ir para a Arábia, onde você vai ter um retorno financeiro imediato muito maior. Mas quantos jogadores a gente conhece que foram jogar na Arábia e depois foram para a Europa? Raríssimos casos. Em começo de carreira? Pouquíssimos casos. Então, mas a gente traz as 2 oportunidades, apresenta, explica a nossa visão e quem toma a decisão é o atleta. Nesse caso do Mateusão, um atleta já com 19 anos, participação da mãe, mas assim, porque ele não era menor de idade. Tá bom, só por isso, tá bom. Já era menor de idade, mas assim, tem a opinião da mãe, aí ele já estava namorando, então tem a opinião da namorada, e aí ele toma a decisão dele. Mas na maior parte dos casos, você pode ter até mais de uma possibilidade, mas proposta mesmo no papel, ter mais de uma é raro. E aí dentro disso, aproveitando, a minha pergunta, ela vai ao encontro da sua área de atuação, da sua experiência, mas querendo pegar um outro gancho. Como se dá o seu processo criativo no dia a dia? Porque, por exemplo, você tem uma larga experiência no esporte, né, na indústria, né, de como conduzir negociações, enxergar oportunidades de mercado, direcionar. Mas, por exemplo, você tem, além do seu conhecimento técnico, tem também o feeling, a intuição, aquele famoso, o cheiro, né, comercial até, por exemplo, também tem uma formação comercial. Como é que se dá esse seu processo criativo? Indo agora para
pro Fred profissional, que faz com que você, de repente, poxa, ó, eu tô enxergando aqui uma boa oportunidade, todo mundo tá falando, cara, vamos pra cá, eu, Fred, sinto pra cá, eu vou apresentar essa oportunidade pro atleta e pra família. Como é que se dá esse seu processo criativo, assim? Eu acho que o que a gente faz muito, e a minha sensação é que os nossos competidores não fazem, a gente faz muita comparação e relativiza tudo. Então, eu estava começando no processo. Geralmente tem um jogador que é o top da geração. Então, como é que começa esse processo nosso de captação? A gente fez um estudo, chegou à conclusão que, olha, em média, desde o final dos anos 60, você tem geralmente 10 a 12 jogadores por ano de nascimento que jogam na seleção brasileira principal. Algum jogo. Então, se você pegar... E aí você Estatística pura. Estatística. Não estou falando de qualidade. Estou só olhando o número. Quantos Até jogadores... porque é um mercado que se atua. Mercado de jogadores de nascidos seleção em brasileira. 68, 69, 70, ele vai fazendo... O número agora, do jogo. Agora, essa é uma média. Né? A média é 12. E aí você tem uma coisa importante quando você faz a média, que é o desvio padrão também. Porque quando a gente vê o desvio, na verdade, a média, ela é mais para 10 do que para 12. Por que ela é 12? Porque você tem uns anos de pico. De pico. Lá é uma geração melhor, mais cara. E os anos de pico, eles muitas vezes têm a ver com ciclo de troca Copa de do Mundo treinador. e ciclo de Olimpíada. Porque você acaba tendo mais Testa convocação. Por exemplo, o Dunga mesmo, é uma geração que a gente tinha alguns clientes, o Dunga, por exemplo, convocou vários atletas que foram campeões olímpicos em 2016 para a seleção principal. Então, na estatística, eles contam, mas na verdade eles só estavam indo para a seleção principal porque eles tinham Olimpíada. Eles não eram atletas da seleção principal. Então, quando a gente começa o ano, quando a gente, por exemplo, quem vai ser o sub-15 ano que vem, né? 2024, os sub-15 são a geração 2009. Então, o que a gente começa a buscar? Tem 10 jogadores aí que vão jogar na seleção brasileira, lá na frente. Vai atrás. Vamos buscar os 10. E aí a gente começa a ranquear. Vou chegar no ponto. Sim. Siga o fio. Exato. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer o mapeamento das gerações, a gente começa a comparar esses mapas das gerações novas com os mapas das gerações anteriores. Porque eles começam a ter a competição entre eles. Porque, por exemplo, a seleção sub-17, ela sempre vai ter 2 anos. Né? A seleção entrou na principal, lascou. Ela era 2006, 2007. Essa geração 2006, que tinha vantagem sobre a geração 2007, a partir do ano que vem, ela vai ter uma desvantagem em relação a 2005, que é a geração sub-20, para jogar o Sul-Americano e Mundial em 2025. Então a gente começa a fazer o mapeamento dentro da geração de nascimento e com um ano antes e um ano depois. E a partir do momento em que eles vão evoluindo, você vai aumentando esse raio de comparação. E aí a gente começa a fazer isso por posição e por clube. E esse é o momento e esse mapeamento é fundamental para o processo criativo. Porque esse é o momento que você vê assim, opa, aqui nós temos uma situação que ela é única. E aí eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu esse ano, que foi um cliente nosso, que é o Arthur, lateral direito, que era do América Mineiro, que era um jogador totalmente... Ninguém falava né, abaixo do radar. Ninguém sabia quem era. Pelo contrário, ele foi dispensado do Cruzeiro no Sub-15 e ele foi emprestado para o Flamengo com opção de compra no Sub-17. Teve no Flamengo emprestado e não ficou. Assim, ele não foi dispensado porque era um empréstimo, mas assim, o Flamengo decidiu não comprá-lo. Mantê-lo. Mas é um jogador que veio e dentro do mapeamento do que era a lateral direita, ele tinha destaque. Ele tinha um destaque. E ele acaba indo para o Sul-Americano Sub-20. E um dos motivos dele... Aí você dá um passo para trás. Quem é o melhor lateral direito de 2004 do Brasil? Era o Vinícius Tobias, que era um jogador do Inter de Porto Alegre, que foi vendido, antes de fazer 18 anos, para o Shakhtar Donetsk. E hoje está emprestado no Real Madrid B. Então, o normal dessa geração, mesmo ela sendo 2003, 2004, é que o Vinícius Tobias jogasse.
Como o Vinícius estava no Real Madrid, o Real Madrid não liberou ele para o Sul-Americano. E quem era um outro atleta de destaque? Era o João Moreira, do São Paulo. Moreira que machucou. Que estava machucado. Então, cria do IP, o João Moreira. Essa eu não sabia. Então, o Arthur vai para o Sul-Americano, ele faz um Sul-Americano maravilhoso. Vieram vários clubes atrás dele. E a gente acaba ali fazendo uma negociação e ele é vendido pelo América para o Bayer Leverkusen por 7 milhões de euros, que é a maior venda da história do América Mineiro. Quer dizer, um atleta que ao longo de todos... Então, o processo, a história que você cria dele, o processo criativo, que é, digamos, a maneira como você apresenta ele ao mercado, que você faz a promoção dele, ela é totalmente diferente de um Endrick, de um Vinícius Júnior, de um Lohan, do Flamengo hoje, que é um dos principais jogadores da geração dele. Mas é um processo que termina com ele, e ele, inclusive, foi convocado para a seleção principal brasileira pelo Ramon, que é uma seleção principal. Aí não né? Que ele estava olhando também a base. Era uma seleção ali que, né, de transição da transição. Aí ele convocou, se não me engano, 4 ou 5 jogadores da seleção sub-20. Ele, Vitor Roque, Robert Renan, Andrei. Isso. Mas na estatística tá lá. Tá lá. Então já tem 2004 convocado, 2003, 2004 é o Roque. Convocados para a seleção principal. Então, assim, eu acho que o que a gente faz muito é comparação. E a relação dele com outros jogadores. E aí você começa a ver, hoje, por exemplo, o Arthur infelizmente teve uma lesão num jogo com a seleção olímpica, na data FIFA de setembro, segue lesionado. Assim, na hora que a gente faz a projeção para a Copa de 2026, a gente acredita no Arthur. Tem ele. Então o nosso plano de como nós vamos conduzir a carreira do Arthur, ela tem o seu processo criativo, tem a ver com isso. Porque ele é um atleta que já está no Bayer Leverkusen da maneira que ele foi, e toda a história de como você promove, de como você conta essa história para os atletas, como você disponibiliza para os scouts dos clubes lá fora. Agora, tem a ver também por quê? Porque ele era do América Mineiro. Então, se o Arthur fosse do São Paulo, ele não teria sido vendido para o Bayer Leverkusen por 7 milhões de euros. Porque o São Paulo não venderia o lateral direito por 7 milhões de euros. Então, assim, foi aquela coisa também que, para ele, deu tudo certo. Ele estava no lugar certo, na hora certa, jogou. Isso, um jogador fora, outro lesionado, entra ele, oportunidade. E o que você vai começar a ver, na hora que você começa a ver as histórias desses atletas, o que aconteceu? É que todos eles têm esse momento, era porque eu estava ali, na história certa, na hora certa. Na hora certa, no momento certo. Você tem várias situações desse tipo. E isso é o que vai... Esse cheiro vem daí, né? Na hora que você vê, que você fala, tem aqui essa posição, é essa geração, é esse clube sobe jogador, esse clube não sobe. Hoje, por exemplo, a gente tem um jogador da base do Fluminense ou um jogador da base do Flamengo, são duas situações completamente diferentes. A maneira como... Um sobe, o outro não sobe. Um é usado, outro não é usado. Exatamente. Palmeiras e Corinthians hoje inverteu a situação do que era antes, né? O Corinthians até que usou bastante esse ano, mas... Exatamente. Então você tem essas particularidades todas que tem que ser considerado. Quem é o treinador? Então, por exemplo, hoje nós temos uma situação. Tem o Lohan, que é um atleta, para mim, totalmente outlier, que tem uma história de vida que é um outro assunto, mas que é emocionante. E o treinador do Flamengo agora é o Tite. Não é o maior fã de categoria de base pelo histórico da carreira dele. Né? Pode ser que não estou fazendo julgamento, nunca não conversei com ele, não tenho relação com ele, mas assim, na hora que a gente vê, é o que você falou, o cheiro, o meu processo criativo para o que nós vamos fazer com o Lohan mudou. É totalmente diferente do que, por exemplo, se ele fosse jogador do Fluminense. Né? Então, sim, é uma coisa realmente única, é feita sob medida. Alfaiate, é isso? É tudo sob medida. Ô Fred, você falou, e aí tem uma outra coisa que para mim sempre chama a atenção, e que no trabalho de vocês se destaca, e até por isso eu sempre quis te trazer aqui pra gente bater um papo, porque a gente tá falando muito da questão técnica do jogador, performance, mas eu acho que você tem um cliente que para mim hoje é
Eu nunca vi um atleta passar pela situação que ele está passando, e eu digo que ele ainda está passando, e infelizmente ainda passa, mas com uma grandeza, uma altivez, um controle próprio, um preparo para isso, que é o Vini Júnior, que está sendo alvo de uma campanha absurda de racismo contra ele, assim, vergonhosa, que dá nojo como pessoa ver o que acontece, mas que é impressionante como parece que ele sai fortalecido disso e trazendo novas propostas, novas campanhas. Como é esse trabalho também disso? Porque isso infelizmente vai acompanhar a carreira dele. Né? Até eu lembro o episódio do jogo do Valência, eu e meu cunhado conversando, a gente falou, cara, ele tem que ir vai pra Premier League, que tá muito mais aberta à diversidade do que a Espanha, dá uma banana pra Espanha, deixa a Espanha se ferrar e perder o talento como ele, né? Como é que é esse momento tão delicado dos casos envolvendo o Vini? Como é que vocês tratam isso? E é também em função de vocês? Como é que é isso? No caso do Vini, a gente tem, até pelo tamanho que ele adquiriu, existe hoje uma equipe que é totalmente dedicada a ele. Né? Então, dentro da Rock Nation. Dentro da Rock Nation. Exatamente. Então a gente tem uma equipe que fica lá em Madrid, a gente tem, digamos assim, uma Vini Júnior S.A., né? Ele adquiriu esse status, né? Exatamente. E ele já tem qual que é o nosso papel muitas vezes? Eu acho que e isso é importante, e isso tem muito a ver com o que a Rock Nation fez no mercado americano. É empoderar o nosso cliente. Então, como que você o empodera? O cercando de informação e de pessoas competentes, né? E construindo uma plataforma para ele. Mas eu não posso restringi-lo e dizer, sou eu, Fred, que vou tomar todas as decisões, porque senão a empresa não funciona. E esse empoderamento foi exatamente cercá-lo de pessoas. E aí a gente está falando hoje, o staff dele é praticamente todo dele mesmo, são funcionários dele, da empresa dele, que a gente ajudou a identificar e colocar lá. Tem uma pessoa que te representa que vocês. Cuida tudo, que é o CEO, que na verdade vem da Rock Nation, mas hoje é uma pessoa também que é o CEO da estrutura lá, mas é quem faz a interface conosco. E assim, é tudo de maneira extremamente autêntica, de maneira cuidadosa, e tudo tem um input dele. Né? Então assim, é a vontade dele. Por isso que eu falo, né, que as pessoas imaginam assim, como que... não dá para imaginar, né, que é um avatar e você decide, não, esse aqui vai ser combativo e esse aqui vai ter um outro tipo de... Não, é dele, né? O que ele faz, a maneira como ele reage àquilo, é dele, é da essência dele. E óbvio, a gente dá as possibilidades, você quer ir por esse caminho? Você quer ir pelo outro caminho? Como que você acha que... E óbvio, é uma decisão cercada de... Ele toma uma decisão informada. Né? Então, se você seguir nesse caminho vai... Porque tem muita gente, por exemplo, que é o pessoal do deixa disso, né? Deixa isso pra lá. Não, mas isso, ignora que passa, vai dar... Mas não é dele. Sim, né? ele se indigna tanto quanto... Ele se indigna e isso é uma coisa que é natural, é da essência da pessoa, né? Tem um discurso famoso do Malcolm X que ele fala, né? O negro do campo, o negro de casa, e como que aquilo é diferente, e quem é o combativo e quem é o resignado, né? Então, assim, isso é dele, é uma luta dele, não é a bandeira social dele originalmente. Sim. Né? Se você for olhar, o Instituto ele sempre foi um cara ligado à educação, ao Instituto, o pai dele se dedica, né? O tempo do pai é dedicado ao Instituto, então, assim, ele quis ir para uma linha totalmente diferente, que é, ajudar a construir o futuro do Brasil, né? Formar as pessoas, o problema que ele passou, que é quais são os incentivos e os estímulos que essas crianças têm estudando em escolas, né, que são escolas mais fracas, como que eu posso ajudar nisso, como que o esporte pode ajudar. Mas o negócio do racismo veio e quase que chamou sugou ele para isso. Né? E ele se sente responsabilizado, né? Então, tipo assim, se fizeram isso com você, é sua responsabilidade agora, então, ser um porta-bandeira desse. Exatamente, um porta-voz disso. Né? Então, sim, é uma coisa realmente triste,
né? O que vem acontecendo de algum tempo. E aí você tem sempre aquele lado das pessoas que querem culpar a vítima, né? É o famoso, mas ele provoca, mas ele dribla, né? Igual a menina que não pode sair de mini saia. Então, não se pode, ela sair de mini saia... Com essa roupa... Também, com essa roupa, né? Então você tem um pouco esse lado do futebol que se usa muito na Espanha. Você tem ali uma sociedade conservadora, meio... É uma coisa esquisita ali. É complexa, mas que no Brasil tem também, né? É uma discussão longa, isso aí. Não, mas ali... É isso. Lá é mais complicado. Ali é mais complicado. É uma discussão para o nosso podcast de 4 horas. Exatamente. Vamos mudar o produto. Vamos mudar o produto, Mas... Então vocês dão esse suporte, mas vem muito dele também, né? Não, vem dele, tem uma equipe lá, e é a mesma equipe que cuida do comercial, é uma equipe que tá sempre conectada conosco, né? A gente faz mas a gente participa das decisões macro. Essa administração do dia a dia... Vai ter uma equipe. Precisa de uma equipe dedicada. Ele tem hoje uma plataforma dele, então ele tem hoje uma estrutura que é dele e que vive o entorno dele. Né? São poucos os que têm noção de que precisam ter isso, né? Ou que tem até necessidade, mas eu acho que tem a necessidade, né? Que é uma coisa um pouco também do mercado brasileiro, né? Porque o mercado brasileiro tem essa coisa dos anunciantes das marcas não se envolverem tanto com o futebol, né? De enxergarem ainda o futebol só como um outdoor, só como reconhecimento de marca, né? Tem muito essa história de mas se eu vou fazer isso com um atleta e a torcida adversária, o que vai achar? Porque você tem ídolos gigantescos no Brasil, você pega um cara feito, por exemplo, o Dudu. Baita produto. Que é um cara, provavelmente o melhor jogador do futebol brasileiro dos últimos 5 anos. O que o Dudu faz comercialmente? Isso deveria partir do clube ou do atleta? Porque no mercado europeu é mais do clube, né? Muitas vezes. Tem uma cultura melhor para isso? Eu acho que isso deveria partir dos profissionais de marketing. Né? Da marca do atleta? Qual que é o mercado mais sofisticado para isso? É o americano. Sim. Onde isso começou. Isso é feito lá? É feito de maneira... Por que o cara não faz aqui? Aí você vai ter várias teorias, né? porque não tem o BV. Então, se não tem o BV... Eu sempre brinco, dá trabalho. Ganhar dinheiro com isso dá trabalho. Sempre tem a história, né? Os caras querem fazer publicidade na TV porque tem o BV. Qualquer outra coisa mais dinheiro, fora com menos disso. Esforço. Mas hoje você tem também. Mas quer dizer, aí na hora que você sai um pouco do esporte, você tem muita coisa sendo feita na música, com sertanejo, com artista, com outras ações. Eu acho que tem um pouco a ver com talvez o futebol no Brasil não ser entretenimento, né? Talvez ele é sério demais, né? Ele não é só entretenimento. Perfeito. As pessoas se matam, né? Ninguém nos Estados Unidos se mata, porque se o time perdeu o Super Bowl, você não vai lá e mata o torcedor do time adversário, né? Isso é uma coisa meio do futebol, que também não é só no Brasil. Não. Acontece no mundo inteiro. Então acho que talvez tenha a ver com isso. É uma coisa difícil. Agora, hoje você falar, bem, o maior beneficiado disso, quem seria? O atleta. Então, depende dele. E a marca também, né? Mas eu digo no início... quebrar a barreira. Para quebrar a barreira. A marca você não tem como o presidente cobrar o diretor de marketing e falar, se a gente usasse o Dudu numa campanha ia vender mais, porque ele não tem essa opção. Ou ele nem tem interesse. E o cara às vezes vai ser conservador, falar, mas se eu usar o Dudu, o torcedor do Corinthians não vai comprar, que é sempre a desculpa de todo mundo, né? Sim. No mercado publicitário. Sim. Então talvez tivesse que depender do atleta. O atleta se mostrar. Que o Neymar acho que foi o último que quebrou essa barreira, até porque a gente falou, ficou até os 21 aqui. Pelo fator que tinha a Copa aqui no Brasil. Num clube neutro, né? Mais neutro. E tinha a Copa chegando aqui, né? Que também ajuda, né? Também. Era mais fácil, né? Exatamente. Falar, fica o Neymar aqui, porque tem a Copa aqui. Sim. Mas eu acho que o peso dele ser do Santos ajuda demais. Ajuda até muito. nisso o Pelé contribui todo mundo. Ajuda muito.
Mas enfim, eu acho que é um questionamento válido, é um mercado. E aí, quando o atleta sai, sim, aí passa a ter, porque ele é muito mais ligado à seleção brasileira. E aí, de novo, né, quando a gente volta no caso do Endrick, até como o caso do Vinícius tinha dado certo, a gente já aposta nessa busca comercial, nessa também pra ele. estratégia. Então é tipo assim, ó, esse menino não vai ficar, ele vai ser vendido antes dos 18, ele vai ser vendido para um grande clube e ele vai ser um ícone. Então vamos levar vamos levar ao mercado uma oportunidade do cara entrar cedo, né? Uma marca que acabou, o Donto Company foi o primeiro patrocinador dele, depois teve o Rei do Pitaco também. E aí agora entrou a Neusaldina, e aí a troca tinha terminado já o contrato da Nike, entra agora a New Balance, e tem algumas outras coisas aí engatilhadas que vão entrar. Mas hoje o projeto já é mais... Lá atrás, quando a gente começou, né, era difícil. É difícil você vender. Né, claro, acreditar no menino de 15, 16 anos. Vai ter muito mais não do que sim. Natural. Né? Mas é o trabalho. E o trabalho tem que partir de nós. No caso do Endrick, a gente teve a associação com a Wolf, porque não era o nosso forte TFM fazer esse trabalho comercial, principalmente aqui. Já é uma coisa que agora a Rock Nation faz lá fora. Né, a imagem globais. Dele pra fora tá com a Rock Nation. Então, assim, você vai ter... New Balance foi com a Rock Nation, por exemplo. A New Balance, na verdade... Com o TFM. Foi por nós, né? Porque o mercado esportivo era... Sim. Aí era um trabalho que é que vocês, até por ter atleta, acaba tendo relação com mas aí depois acabou que a visão, essa construção e a construção da parceria e a inteligência da relação, já da Rock Nation, já teve um input muito grande. Nesse até caso, pelo conhecimento de mercado americano que esses caras têm, é sacanagem. Desculpa o termo. Exatamente. Foi exatamente isso. Mas eu acho que essa ainda é uma fronteira assim, a ser quebrada aqui no Brasil, que é essa utilização, nem que fosse em termos, né, regionais, dos atletas, né? Dos talentos. O que você vê aqui no Brasil? Na época de Copa do Mundo, você vai ter alguns jogadores que vão fazer propaganda. E geralmente são os da seleção. E Olimpíada, né? Que aí na Olimpíada aí aparece todo mundo, né? Os esportes que a gente nunca viu, sempre tem um atleta vendido. Os caras já estão fazendo propaganda, mas é muito focado só ao grande evento, não é uma coisa que é... Não é corriqueiro do nosso dia a dia. A gente vai pro artista da Globo, né? Geralmente é o artista da Globo. E só nesse caminho todo, a imagem do Endrick agora, o que me chamou a atenção foi o Palmeiras e Flamengo, que tinha um torcedor do Flamengo segurando o Endrick, me dá a camisa, alguma coisa assim, né? Já falei, opa, o Endrick é algo que o Neymar conseguiu fazer, o Vini não teve tempo, acho que de fazer aqui, que ele saiu rápido, acho que foi um campeonato brasileiro que ele jogou pelo Flamengo muito bem. E aí o Endrick já tem esse apelo nacional, acho que ele mesmo estando num time que hoje, né, ele vai ser naturalmente, não vai ter a simpatia de todos, mas ele vem quebrando um pouco essa barreira já de ser um ícone nacional, né? A primeira vez que a gente viu isso, na verdade, foi no Brasileiro de 2022. Quando ele começou aqueles jogos finais. Quando ele eu acho que é o segundo ou terceiro jogo dele pelo Palmeiras, que é na Arena da Baixada. Em Curitiba. Isso. Ele entra e o Palmeiras está perdendo. Gol. Ele entra e faz dois gols. E depois daquele jogo, ele dá uma volta pelo estádio, tirando foto e dando autógrafo para a torcida do Atlético Paranaense. Aí vocês falaram... Então, assim, ali foi o primeiro momento. E é uma coisa, assim, muito dele, de novo. Não é as pessoas... Vocês não falaram para ele, ô Endrick, fica aí esperando e sai com a galera, né? Não, e as pessoas, às vezes, para tentar desvalorizar, querem tirar o mérito do atleta, mas ele já tinha tido, na final da Copa do Brasil, Sub-17 do ano passado, ele já tinha dado uma entrevista que ele tinha elogiado a torcida do Vasco, alguns palmeirenses até acharam ruim. Cara bravo. E quando ele ganha depois o Brasileiro Sub-20, que é um jogo único na Neoquímica Arena, na entrevista depois, ele pede desculpa à torcida do Corinthians. Ele fala assim, pô, eu até pedi desculpa à torcida do Corinthians por estar comemorando aqui na frente deles, mas é que, na verdade, também nós não temos onde comemorar. O único lugar, né, só era a torcida única. Então, tipo, o que a gente vai fazer? Não vai... Mas ele tem a preocupação de se justificar. Então, assim,
É uma coisa muito dele. Eu acho que a performance dele, desde muito cedo na base, Chamou a atenção foi do uma Brasil coisa inteiro. muito diferente, né? Aquele gol Sim. de bicicleta que ele faz de fora da área, remetendo aquele gol do Rivaldo, né? Pelo Barcelona, famoso. Então, assim, ele já fazia umas coisas assim meio bizarras, e eu acho que o fato dele ter sido vendido cedo também Já ajudou, né? meio que tirou essa coisa dele ser do Palmeiras. Ele está no Palmeiras. está no Palmeiras, mas ele não é, né? Eu acho que ficou mais Um pouco parecido com o Ronaldo quando vai rápido do Cruzeiro pro exatamente PSV, né? É que aí também Em outros momentos, outros tudo. Teve uma Copa do Mundo que eu acho que o Ronaldo faz né? muita diferença do Vinícius pro Endrick, é como a comunicação no mundo mudou em 6 anos. Sim. Né? Então, assim, todo o processo do Vini acontece em 2016, o do Endrick acontece em 2022. É outro mundo. Então, assim, é outro mundo. São 6 anos de diferença e o mundo mudou muito de 2016 até pela pandemia para 2022. Então, assim, você vê hoje a força das redes sociais realmente gigantesca, como a notícia se espalha rápido, e eu falo sempre que o sucesso do Vini é uma coisa que traz uma responsabilidade gigante para o Endrick, porque traz esse peso, mas traz uma série de bônus ensinamentos ali para tocar, né? Porque você já fala, não, já pode ir. Esse cara, não, ele vai ser, porque o outro lá já foi. Se o outro não tivesse sido, talvez o Real Madrid nem tivesse comprado ele, né? Sim. Mas aí você tem ali, no caso, que é o Vinícius dando certo, o Rodrigo dando certo. Também tem o né? Rodrigo. Então, as pessoas até se esquecem depois do Reinier, que não deu certo. Verdade. Saiu o Borussia Dortmund saiu. Ele foi bem diferente, né? Sim. No sentido, assim, eu acho que ele era, dentro do que a gente falou, se você pegar a geração 2002, ele era o grande nome da geração 2002. E é engraçado, porque é uma seleção que é campeã mundial sub-17, mas ele não joga o Mundial. Então, ele era o melhor jogador daquela geração. O Flamengo não deixa ele ir, porque ele já está no primeiro time do Flamengo. E mesmo assim o Brasil é campeão sub-17. Mas ele era o grande nome daquela geração. Mas ele não foi comprado um ano antes. Ele é meio... as coisas do não estar na hora certa, no lugar certo. Exatamente. Não, e ele chega no Real Madrid e não tem vaga no primeiro time. Porque as vagas estão ocupadas por Vinícius, Rodrigo e Militão. Então ele já vai sem a possibilidade de jogar pelo primeiro time. E aí ele fica no Castilha, que é o Real Madrid B, e vem a pandemia. É o não estar na hora então, assim, certa. No lugar exatamente, certo. é isso. Né? E aí depois, enfim, teve... Aí vai todo... Não é um atleta que trabalha conosco, até já tentamos na época, mas não deu, sempre gostei dele, relação boa com o pai. Tá chegando? Chegou a hora? Eu acho que já chegou, eu não tô com horário hoje. Eu também não. Cara, foi tanto assunto aqui que tá muito legal, daria pra dar 5 horas de podcast, o Deilson tá ali, ele tá olhando lá atrás, falando, vamos ter que acabar. Mas antes a gente não pode terminar sem um detalhe, Fred. Sabe que ele tá preparado? É o primeiro podcast. Acho que mas ele ouviu uma Acho que eu não tô. Ele não tá. Não tá. É modesto. O cabelo dele continua impecável, diferentemente do seu e do meu, que eu não tenho, né? Então. A minha sobrancelha só, eu dou sempre uma ajeitadinha nelas, né? Boa, eu não tenho nem sobrancelha. Mas chegou a hora, seu enrolão, porque você tá enrolando pra pensar nela. Chegou a hora do momento, George. O que mais te incomoda no ser humano? Esse é o momento, George? Eu nunca sei o que vem pela frente. Entendi. Então ele traz sempre uma pergunta que vem desta mente careca brilhante aí. O que mais me incomoda no ser humano, em geral, Putz, é difícil essa pergunta, hein? Geralmente, por isso... Vamos ter que editar aí. Vamos ter que dar uma cortadinha aí. Você viu que ele deu uma aula, né? Uma aula que a gente até... mas agora... Não, porque é difícil, né? O que mais? São muitas coisas. O que mais? O que incomoda? Se fosse o que menos, eu acho que... Enfim, não sei se a gente... Você devia ter preparado esse podcast. Uma vez, tem uma hora que eu vou perguntar isso. Eu não sei, eu acho que às vezes a pessoa pensar pequeno, a pessoa ser mesquinha,
né? Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que é uma coisa que me incomoda porque a perda de tempo, né? Isso às vezes isso gera na relação comercial. Talvez estou pensando aqui em business. Podia dar uma resposta mais bonita, assim, filosófica, né, da história da humanidade e tal, mas dentro do assunto que a gente veio conversando aqui nessa última hora, eu acho que eu acho que a dissimulação, né? A pessoa ser mesquinha, não falar a verdade, esse jogo de enganar, né? Eu iria alguma coisa por esse lado, assim, que é o que mais me incomoda. Muito bem. Muito Falou bem. Que aula, hein? A mentira, né? A mentira. No fim, a mentira. É a mentira. Traz a mentira. para isso. Falou alguém que vive relações humanas, né? O tempo Nas inteiro. mais variadas pontas. O tempo inteiro. E pior, relações humanas que envolvem projetos de carreira e dinheiro, né? Que são a vida da pessoa, né? É a vida Eu da acho pessoa. que essa é a grande... É o grande... que faz a gente pensar, né? Você tá lidando ali com a vida de alguém que... E muitas vezes não é só de uma pessoa, porque... Não. Essa pessoa carrega umas 10 ela junto. carrega toda uma família, né? Que às vezes com a família estendida, digamos assim, pode ser mais de uma dezena de pessoas. Então, assim, e são pessoas que elas têm um talento e elas estão deixando... não todas as decisões, porque como eu disse, a gente Sim. gosta de trazer... A gente gosta, assim, de... Você traz todos os cenários. Parte do empoderamento é você responsabilizar, né? Sim. Tô te empoderando, mas a responsabilidade é sua. Mas acho que essa parte, né, ser o guia é uma coisa que a gente leva muito a sério. Muito bem. Que fechamento, hein? Que aula, hein? Que aula, que aula. Passamos de ano de novo, né? Espero que sim. A aula são aulas, né? São aulas. Aulas que temos, mas que aqui no Maquinistas a gente sempre tenta trazer isso, né? A diversidade de trazer vários pontos da nossa indústria do esporte. Sim. Hoje tivemos aqui a honra de ter o Frederico Pena, sócio da Rock Nations Sports Brasil, né? Fundador da TFM, que virou Rock Nations, que já antes lá atrás era Tráfico de Talentos, enfim, um cara que tem uma vasta experiência, mais quase 20 anos, né, Fred, dessa área de 24 agenciamento. anos. Ano que vem faz 25 anos no marketing esportivo. E nos últimos 20, praticamente, aí trabalhando com gestão de carreira 18. Gestão de carreira 18. É junto com a máquina, 2005. Atingir a maioridade, como a gente. É isso. Maior de idade. Agora maior de idade como a gente, mais velho que o Hendrick, ele é mais agente. Exatamente. Que o Hendrick tem de idade. Eu sou agente há mais tempo do que o Hendrick existia. Exatamente. Mas que é um baita do talento, falando um pouco dele, Vini Júnior, da situação de mercado, e tem muito mais pra gente falar em outros repetecos que teremos com ele aqui. Que pena que tá Meu terminando Deus. esse podcast. Ele não podia deixar ser uma piada de tio do pavê, Fred. Obrigado, viu? Um grande abraço. Isso aí, diariamente. Obrigado a vocês. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, nas redes sociais Máquina Esporte ou Máquina do Esporte, dependendo da rede social, tem um ou outro nome. A gente é velho no Twitter, por isso é Máquina Esporte lá, porque não cabia o do. Na época o Twitter não deixava o nome tão grande, mas é isso. Até semana que vem. Tchau. Caiu sua carteira. Obrigado. Não tem dinheiro mesmo. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.